São 10 horas e 15 minutos, 10 e 15. Na próxima quinta-feira, não amanhã, de amanhã uma semana, às 20 horas, acontecerá um curso com o seguinte título: Os diferentes papéis do pai e da mãe na educação da criança. Este curso é gratuito, as vagas são limitadas e vai acontecer no Colégio Florença, que fica na rua Professor Paulo Roberto Martins, no bairro Santa Mônica, aqui em Florianópolis. Ele será ministrado pelo doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em educação para bebês, doutor Roger Hansen, que está aqui no estúdio e vai conversar conosco sobre esse tema que me parece ser da maior importância, até para esclarecermos. A gente fala muito em educação. Essa educação que o senhor fala, professor Dr. Roger Hansen, é aquela que deve ser levada pela criança para a escola? Ou seja, a gente fica esperando que o professor dê educação para o meu filho, mas na verdade ele já tem que chegar na escola, entre aspas, educado, para receber conteúdos pedagógicos que lhe dê formação geral. E reforce a postura do professor, reforce os conceitos e valores, de princípios que os pais oferecem à criança. É mais ou menos por aí a sua tese? Bom dia. Com certeza. Bom dia, em primeiro lugar, Mário. Obrigado pela oportunidade de abordar esse tema. Realmente, você toca num ponto bem importante, que é a educação que as crianças trazem de casa. O que nós pretendemos abordar nessa oportunidade do curso é que muitas vezes os pais e inclusive os educadores pensam hoje em dia na educação como aquilo que nós fazemos com as crianças. Por exemplo, as instruções que nós atribuímos a elas, os exercícios e toda a forma de conduta. Porém, a proposta do curso é que a gente possa ir um pouco mais a fundo nesse tema e entender que a própria presença e a maneira com que os pais se portam nas proximidades da criança, os seus estados internos, os seus estados emocionais, os seus estados de humor, a forma como o pai aborda cada assunto, como ele fala com a criança, essas sutilezas vão moldando a criança, sobretudo nos 3 primeiros anos de vida. Então a proposta é que nós possamos entender que a criança, ela é em grande parte, a grosso modo dizendo, uma extensão psicológica dos pais nesses primeiros anos, e por isso um cuidado, uma responsabilidade muito grande é necessária para poder educar bem. Quando a gente fala, será que eu estou preparado para ter um filho ou uma filha? Enfim, o casal discute isso. É mais ou menos nesse encaminhamento. Será que nós vamos saber como nos comportar e de que maneira a relação daquilo que eu falo com aquilo que eu faço vai ter coerência suficiente para que a criança perceba? Porque acho que o exemplo é fundamental, o exemplo arrasta, não é isso? Exatamente. Bom, você toca no centro da questão, porque realmente esse é o ponto principal. Os pais precisam, de fato, se preparar para ter um filho, e isso envolve preparar a sua relação, envolve preparar coisas concretas, como o ambiente da casa, e se preparar internamente. Então, o que acontece é que muitas vezes os pais têm atritos, e às vezes a gente ouve lá no próprio Colégio Florença, conversando com as mães ou com os pais, a gente ouve, olha, nós tivemos um atrito, não está muito boa a nossa relação, mas eu não comentei nada, não deixei nada transparecer na frente da criança. E eu sempre respondo, olha, na verdade não precisa, porque a criança ela vai perceber que alguma coisa está errada, ela vai perceber que há uma incoerência, como você comenta, e por isso é muito importante que os pais possam cuidar com a forma como vão desenvolver os seus relacionamentos entre si e com a criança. Não é a proposta de uma perfeição, mas que a gente possa ter um esforço por parte do casal em saber que eu vou precisar fazer um esforço um pouco maior do que se eu não tivesse um filho, para manter uma relação, um ambiente mais saudável, porque isso afeta mais do que tudo a vida da criança. Nós, em 1988, iniciamos uma discussão na Secretaria Estadual da Educação em Santa Catarina, junto aos professores de todo o estado, para reescrever o que nós chamávamos de uma proposta curricular. Ou seja, a fatia do bolo, que é da escola, dividida em fatias, que a gente pode denominar cada uma dessas fatias com o nome de uma disciplina, matemática, história, português, geografia, o que caberia a cada uma dessas dar conta para que a criança saísse da escola, entre aspas, educada. Na verdade, formalmente aculturada por aqueles conteúdos pedagógicos. E eu me lembro perfeitamente bem
que nós chegamos à seguinte conclusão. Fica difícil para o professor criar, formar um jovem crítico se a formação dele não foi assim. Talvez a gente possa levar para os pais essa mesma ideia. É difícil exigir que um pai haja desse jeito se ele não foi criado assim. Porque até então os pais tinham outro tipo de formação, não é isso? Exatamente. Essa é uma das grandes dificuldades, porque a pessoa ela traz mecanismos até inconscientes, muitas vezes, e que vão ter uma interferência muito grande na maneira como ela conduz a educação dos filhos, e por parte dos educadores também, a forma como eles conduzem a educação com os seus alunos. Então é muito importante que os pais possam ter isso em mente para fazer uma revisão de como foi a sua própria infância, como você comenta, a sua própria educação, e nessa revisão poder fazer uma avaliação muito clara, dizer, olha, isso foi muito positivo, vou reproduzir isso com os meus filhos, e isso não foi positivo, não posso, não quero reproduzir. Se nós não fazemos isso, vamos carregar uma série de elementos indesejados para dentro das nossas casas ou das salas de aula, e sem dúvida vamos acabar trabalhando às vezes na contramão do que é a proposta que nós temos. Então é muito importante que os pais possam entender o seu papel e possam discutir em casa sobre qual é o tipo de orientação que eles pretendem dar à formação das suas crianças. O senhor é estudioso na área, eu percebo, que se aplicou tanto a área do estudo em si como da pesquisa, para chegar a ser um doutor, e imagino jovem ainda, mas ainda há muito que evoluir, eu diria, nos estudos. Mas como doutor em educação, e especialmente ligado a uma educação para bebês, eu lhe pergunto o seguinte: há uma discussão muito estabelecida hoje entre a forma com que nós, mais idosos, dos 60 para cima, éramos tratados e cobrados dos nossos pais, ouvindo não, eventualmente, com muito maior frequência do que hoje, com a forma como hoje os pais tratam seus filhos. A que conclusões o senhor chegou nos seus estudos em relação a isso? Quer dizer, a possibilidade do pai e da mãe dizer não, estabelecendo limites, cobrando esses limites até com uma certa severidade, coisa que infelizmente hoje a gente percebe, eu digo infelizmente, do meu ponto de vista evidente, a gente percebe muito pouco. Claro, mas tem muita razão de ser os seus comentários, Mário. O que acontece é que certamente havia problemas nessa forma de educação de algumas décadas atrás, e não se trata de colocá-la como um modelo perfeito, mas havia uma estrutura, e havia também uma estrutura interna das pessoas por conta de uma série de valores humanos que eram preservados ainda na cultura, e isso permitia que as pessoas tivessem uma consistência psicológica, uma firmeza, e que resultava nisso que você comenta, numa maneira de colocar os limites para as crianças, de uma forma mais clara, mais precisa, o que é fundamental e definitivo para uma boa educação. Hoje, nós acabamos amolecendo demais esses limites. Então, não se trata de pensar os limites com dureza, mas não se trata também de pensar numa ausência de limites. Então, nós temos hoje uma situação um pouco enganosa, às vezes, de uma superproteção, de um super cuidado das crianças, que por trás disso, na verdade, o que nós encontramos é uma desconfiança, um receio, uma série de medos dos pais que não lhes permite ter confiança no potencial dos filhos. E a criança, antes de entender isso, já um bebê ele pode sentir que não há essa confiança. E ela aparece na atitude do pai ou da mãe, que não permite que a criança tenha suas primeiras experiências autônomas e possa vencer os seus primeiros desafios. Então essa é uma diferença muito importante e certamente nós precisaríamos resgatar algumas coisas que perdemos aí pelo caminho, sobretudo esse tema dos limites e saber como tecer esses limites com as crianças de uma maneira muito clara, porque isso é fundamental para a estrutura psicológica, para a estrutura de vida de qualquer ser humano. Bom, aí nós vamos só concluir. Eu me lembro de uma... Não é brincadeira, é sério. O professor Demerval Saviani que dizia da teoria da curvatura da vara, não é isso? Teoria da curvatura da vara. O que tem isso? Você vai num campo aberto e tem uma vara de marmelo ali, torta para um lado. Você imagina que durante um ano o vento bateu naquela vara de marmelo de lá para cá. Para você deixar essa vara equilibrada, o que você teria que fazer? Inverter essa vara, puxar para o outro lado, segurar pelo menos 6 meses com o vento contrário. Quando você soltasse, ela estaria equilibrada. Por que eu estou dizendo isso? Porque dá a impressão
que a vara de marmelo estava para um lado na minha criação, não pode, cala a boca, fique quieto, puxão de orelha, se fosse o caso. E aí nós tivemos que fazer a teoria, virar a vara de marmelo para o outro lado e segurar. Quer dizer, de um lado foi exatamente para a liberdade total, para tentar chegar a um equilíbrio daqui a um tempo. Mas vamos lá, quem sabe se isso pelo menos ajuda a compreender por que essa liberação tão grande de uma hora para outra. Professor Dr. Roger Hansen, doutor em Educação pela UFSC, especialista em Educação para Bebês, dia 23, quinta-feira da semana que vem, no Colégio Florença, que fica na Professor Paulo Roberto Martins, aqui no bairro Santa Mônica. Me dá uma referência ali, por exemplo, a Cojar, é mais ou menos perto ali? É pertinho da Cojar, é entre a Cojar e o Angelone, é na rua central ali, logo ao lado da Cojar, você tem a rua Professor Paulo Roberto Martins, onde fica o Colégio Florença. Certo. Então, a partir das 8 da noite, essa é uma palestra, curso aberta à população. Quem Exatamente. Quiser, tem que fazer alguma inscrição, alguma coisa? Sim, Mário. Eu peço sua licença. A gente pede que as pessoas se inscrevam, até pelo número limitado de vagas. O e-mail é comunicação@colegioflorença.com.br. Eu ressalto que é um tema dedicado aos pais de crianças de 0 a 6 anos. De 0 a 6, Exatamente. é a base da coisa. Por telefone também eu posso obter mais informações? Por telefone também, o telefone do Colégio Florença é 3233-1686. Quem quiser maiores informações é só ligar que vai ser muito bem atendido e recebido lá. Muito bem. Agradeço muito a vinda do professor Dr. Roger Hansen, doutor em Educação pela UFSC, especialista em Educação para Bebês. Na verdade, educação para papais. 10h26, a gente volta já já.